Olá, gente! Hoje é mais um programa Prova Final. Estamos aqui para tratar de um tema bastante interessante, que você vai saber já já qual é. Como vocês sabem, essa manhã, na verdade todos os dias de manhã, nós viemos aqui, eu e os meus colegas professores, para fazer esse programa que é uma parceria da Rede LFG com a TV Justiça. E eu sou o professor André Luiz Paz de Almeida, professor de Direito do Trabalho, e trago um tema hoje muito interessante, que é a prescrição trabalhista. Doutores, como vocês sabem, o nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que o primeiro bloco nós trazemos o tema do dia. Hoje, repito, o tema é prescrição. Temos ainda um segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor, onde você que está me vendo aí em casa traz as suas dúvidas a respeito do tema do dia, para que a gente possa dirimir essas dúvidas para vocês aqui. Finalizamos com o terceiro bloco, que é o X da questão, onde eu trago algumas questões de exame de ordem para que vocês possam ver como esses temas são perguntados especificamente dentro do exame de ordem. Então, não pense você não que hoje é um tema muito técnico. Não pense que você, não, hoje o André vai falar de prescrição. Eu sou empregador, eu não tenho que saber a prescrição. Você não tem noção do quanto é importante isso para você que é empregador. Você não tem noção do quanto é importante isso para você que é empregado, para você que é trabalhador. Portanto, ainda que você não vá fazer um concurso público, ainda que você não vá fazer um exame de ordem, segure aí, você vai ver a relevância disso na vida prática, na vida profissional de vocês. Portanto, doutores, é só o tempinho de eu ir e voltar. Não dá nem para ir ao banheiro. Aguarda aí um pouquinho que eu já chego já falando sobre o primeiro bloco, que é o tema do dia. Volto já falando de prescrição. Até já! Eu disse que não dava tempo nem de ir ao banheiro, né? Fui e voltei, trazendo agora o primeiro bloco do nosso programa, que é o tema do dia. Como eu falei a vocês, hoje o tema é muito interessante. E repito, ele não é um tema só interessante para você que vai prestar concurso público e exame da OAB, não. Não tenha a menor dúvida, você que vai fazer exame da OAB, você que vai fazer concurso público, isso cai. Mas não tem a menor, ainda mais porque nós temos algumas novidades a respeito do tema. Mas sem dúvida nenhuma, isso cai. O que eu quero deixar claro, especificamente, doutores, é que isso é relevante para você que é trabalhador também. Você que é trabalhador, você tem que saber até quando você pode postular o seu direito. Por quê? Simples. Prescrição é a punição da inércia. Isso que é prescrição. É a punição da inércia. Meu amigo, por que você acha que quando você vai fazer uma pesquisa em serviços de proteção ao crédito, por exemplo, eles só puxam os últimos 5 anos? Se você tinha o nome sujo de 5 anos para trás, já não aparece mais. Tem muita gente que fala, isso aí é errado. Mas como é errado? O cara tem 5 anos para te cobrar isso, ele não cobrou. Ele não quer mais. Prescreveu. Puniram a inércia dele. A prescrição trabalhista, ela não deixa de ser diferente. Nós temos alguns dispositivos legais que trazem a prescrição. Primeiro, artigo 11, inciso 1º e 2º da CLT. O artigo 11, inciso 1º e 2º da CLT falam da prescrição. Se vocês analisarem bem, fala da prescrição trabalhista bienal e quinquenal. Já explico já o que é para o trabalhador urbano, mas só fala da bienal para o trabalhador rural. Ou seja, o que dá a entender o artigo 11 da CLT é que o rural não tem a prescrição quinquenal. Aliás, me desculpe, não é o que dava a entender, é o que era. Mas por que eu estou utilizando esse verbo no passado? Porque o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, trouxe exatamente o mesmo critério para a prescrição trabalhista. Ou seja, o critério da prescrição bienal e quinquenal. Só que a Constituição Federal, ela equiparou os trabalhadores rurais aos trabalhadores urbanos. Portanto, doutores, é o mesmo critério. A prescrição bienal e a quinquenal, que são as grandes prescrições trabalhistas, não há menor sombra de dúvidas, servem para ambas
para ambos os empregados, seja ele urbano, seja ele rural. André, e para o doméstico? Também. Para o doméstico também. Tá? Para o doméstico também existe a prescrição exatamente nos mesmos moldes. Bom, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente entrar propriamente nesse lance de prescrição bienal, de prescrição quinquenal, eu só quero que vocês me façam entender. Me desculpe, só para não deixar de ser didático, eu não só, quero sempre lembrar que esse programa não é visto exclusivamente por alunos, por pessoas que militam na área do direito, não. Esse programa também é visto por leigos, por pessoas que querem saber efetivamente seus direitos. Então, para não deixar de ser didático, o que é prescrição? O Código Civil Antigo trazia uma definição falando que prescrição era a perda do direito de ação. Na verdade, hoje fala que é a perda da pretensão do direito, mas isso está intimamente vinculado ao direito de ação. Vamos fazer um paralelo com direito comercial, com direito empresarial. Por que o cheque prescreve em 6 meses? Ora, o cheque prescreve em 6 meses, doutores, porque depois de 6 meses você perde o direito da ação de execução. Você não pode mais entrar com uma ação de execução depois de 6 meses. Mas você pode cobrar o cheque através, por exemplo, de uma ação monitória. Prescrição é isso, é a perda do direito, da pretensão do direito. Repito, intimamente vinculado isso à postulação do seu direito dentro de uma ação. Tá? Ou seja, vamos deixar claro, o cheque prescreve em 6 meses, por quê? Porque depois de 6 meses, você perdeu o direito da ação de execução. Mas você pode postular o cheque através de uma ação monitória, por exemplo. O que é decadência? Decadência é a perda do direito em si. É a perda do direito amplo, a guisa de ilustração. Se o cheque, eu falo se porque não é o que acontece, eu acabei de citar um exemplo que é o que acontece com o cheque, mas se o cheque decaísse e não prescrevesse em 6 meses, você podia fazer o que com o título? Rasga e joga fora. Perdeu o direito, acabou, já era, não tem mais jeito. O artigo 11 da CLT fala da prescrição trabalhista, assim como o artigo 7º, inciso 29, fala que os créditos resultantes das relações de trabalho prescrevem em 5 anos até o limite de 2 anos após a rescisão do contrato. É a prescrição bienal e é a quinquenal. Vou falar primeiro para vocês da mais fácil, da mais simples, que é a prescrição bienal. Da data da rescisão do contrato de trabalho, o reclamante tem 2 anos para promover a sua ação trabalhista. Simples, né? Vamos supor que o contrato de trabalho tenha sido rescindido numa data extremamente importante, para mim, dia 24 de novembro de 2005. 24 de novembro de 2005, rescindiu o contrato de trabalho. Ele tem até o dia 24 de novembro de 2007 para promover a ação trabalhista. Se não, prescreveu. Já era. Da data da rescisão, tem 2 anos para promover a ação trabalhista. Ou seja, a prescrição bienal depende da data da rescisão do contrato de trabalho. Da data da rescisão, 2 anos para propor a ação trabalhista. André, e o aviso prévio? Ele conta. Ainda que indenizado, hein? Pelo amor de Deus, ainda que indenizado, ele conta como tempo de serviço. Doutores, se a data da rescisão foi dia 24 de novembro, ainda que o aviso prévio seja indenizado, ou seja, ainda que o empregado tenha ido à empresa pela última vez no dia 24 de novembro, só passa a contar o prazo prescricional do dia 24 de dezembro. Porque o aviso prévio de pelo menos 30 dias conta como tempo de serviço. Né? Para todos os fins, inclusive se indenizado. Ele conta como tempo de serviço. Eu recebo pelo aviso prévio como se estivesse trabalhando. Se trabalhado é óbvio que ele conta, mas ainda que indenizado, conta como tempo de serviço. Então seria do dia 24 de dezembro, se eu tenho um aviso prévio, porque é ali que eu conto a rescisão, 2 anos para promover a ação trabalhista. Joia? Perfeito? Tranquilos? E a prescrição quinquenal? Para ela, esqueçam a data de rescisão do contrato de trabalho. Esquece. A data da rescisão do contrato de trabalho para prescrição quinquenal, não importa. Aliás, vou mais longe, hein? Não importa sequer se essa rescisão existiu.
sequer se ela existiu. Pelo amor de Deus. Qual é o prazo? Como eu conto esse prazo? Da data da propositura da ação, volta-se 5 anos. Acabou. Propôs a ação no dia 3 de novembro de 2009, volta 5 anos. O empregado pode postular os seus direitos do dia 3 de novembro de 2004 para cá. Do dia 3 de novembro de 2004 para trás, está prescrito. Essa é a prescrição quinquenal. Da data da propositura da ação, retroage 5 anos. Tá? Ô André, você está querendo me dizer então que se o empregado trabalhou 10 anos, foi mandado embora, demorou mais 1 ano e meio para a proposta trabalhista, está dentro do prazo prescricional bienal, mas da data que ele propuser, ele vai poder voltar 5 anos da reclamação trabalhista? É isso mesmo, não tem nada a ver com a rescisão. É por isso que eu costumo dizer. Tem muita gente, e isso precisa se tomar cuidado. É muito difícil o empregado promover reclamação trabalhista enquanto está trabalhando. Por quê? Ora, doutores, porque ele corre sério risco de ser demitido. Empregadores, via de regra, não gostam de empregados que estão trabalhando e promovam ações trabalhistas. Então ele corre sério risco de ser demitido. Ah, André, mas pode demitir? Veja, eu acho que se ele propuser uma reclamação trabalhista e comprovar que ele foi demitido por causa da ação, acho até que gera um dano moral. Sinceramente, acho que gera. O problema é a comprovação. Por que eu falo que o problema é a comprovação? Ora, gente, pelo amor de Deus, o empregador pode mandar empregado embora quando e como ele quiser, meu amigo. Não tem esse critério, não. Quando e como ele quiser, ele pode mandar o empregado embora. Ele não precisa pedir, salvo se o empregado for estável. Não tem essa. Por isso que eu falo que precisa tomar cuidado. Eu posso mandar meu empregado embora quando e como ele quiser. Propôs reclamação trabalhista, eu falo, vou te mandar embora. Por quê? Porque eu quero. Ah, é porque eu propus reclamação trabalhista. Não, eu já estava pensando em te mandar embora, vou te mandar embora de qualquer jeito. É complicado. Mas também é complicado o outro lado. André, eu trabalho há 5 anos nessa empresa. Já faz 5 anos que eu faço hora extra, mas eu não recebo por ela. Eu continuo trabalhando nessa empresa. É uma faca de 2 gumes. Você vai propor ação trabalhista e correr o risco, sim, de ser demitido. Ou você vai começar a perder direito dessas horas extras. Por quê? Porque quando você propuser a reclamação trabalhista, meu querido, você só vai poder cobrar os últimos 5 anos. Se esse prazo já está estourando, já tem hora extra de 5 anos para trás que você perdeu. A verdade é essa. Tem hora extra de 5 anos para trás que você perdeu. Prestem atenção. Sei que vou partir para um lado um pouco mais técnico. É que eu aprendi errado e eu não gosto de ensinar errado. Doutores, qual é a diferença mesmo que eu falei para vocês de prescrição e decadência? Prescrição é a perda da pretensão do direito intimamente vinculado à ação. O cheque prescreve em 6 meses, porque depois de 6 meses você perde direito da ação de execução. Mas pode cobrar através de uma monitória, como eu falei no exemplo. O que é decadência? A perda do direito. Se o cheque decaísse em 6 meses, não tinha jeito de cobrar o cheque. Eu pergunto a vocês. O artigo 11 da CLT e o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, falam da prescrição trabalhista. Por exemplo, a bienal. No exemplo que eu citei, empregado é demitido dia 24 de novembro de 2005. Se ele propõe ação no dia 10 de dezembro de 2007, bienalmente, isso está prescrito, certo? Certo, estourou 2 anos. Claro, estourou 2 anos. Beleza, prescrição está intimamente vinculada ao direito da ação. Tá, ótimo, perfeito. Qual é a outra ação que ele pode entrar? Não, André, peraí. Não entendi. Ora, o cheque prescreve em 6 meses, porque depois de 6 meses você perde o direito da ação de execução, mas pode cobrar através de uma monitória. Se o cheque decaísse em 6 meses, você podia jogar isso fora. O artigo 11 da CLT fala da prescrição bienal e quinquenal. O artigo 7º, inciso 29 da Constituição, praticamente repete o que fala o dispositivo seletista.
pelo amor de Deus, se estourou o prazo bienal prescricional do empregado, ele perdeu o direito da reclamação trabalhista, qual outra ação ele pode propor? Nenhuma, cara. Não existe outra ação. O legislador errou. O que mais impressiona é que o legislador ordinário, seletista, errou, e o legislador constituinte manteve o erro. Porque esses prazos são nitidamente decadenciais. O prazo seria prescricional se o empregado perdesse o direito da reclamação trabalhista, mas pudesse propor uma ação ordinária de créditos, não existe. Ou é reclamação trabalhista ou não é, meu amigo. O prazo é decadencial, estourou 2 anos, você não perdeu o direito exclusivo de propor aquela ação, você perdeu o seu direito. O quinquenal também, de 5 anos para trás, já foi. Tá? Já foi. Repito, estou falando isso só porque eu aprendi errado e odeio emburrecer com texto de lei. Texto de lei é para ser obedecido, mas para ser discutido. E quando o texto de lei contém um erro crasso, como é este erro, e que quase ninguém fala. Pode perceber que você que estuda direito aí, que já certamente ouviu falar de prescrição e já estudou a prescrição trabalhista, dificilmente você ouviu sobre isso. E é um fato. É um fato. A prescrição trabalhista, o que eu estou falando para vocês, do ponto de vista técnico, ela não existe. O que existe é prazo de decadência. Claramente o que existe é prazo de decadência. Não me venha com essa, mas nitidamente é prazo de decadência. Atenção. André, tem outro tipo de prescrição? Tem. Nós temos uma súmula do TST, que é a súmula 362, que traz a prescrição do FIGETS. É a prescrição do FIGETS, a prescrição do FGTS, aquela prescrição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como assim? Ué, o meu empregador que, por exemplo, fez depósitos em atraso do Fundo de Garantia. Aliás, não fez depósitos, né? Está com os depósitos em atraso. Eu entro com uma ação trabalhista e nessa ação trabalhista eu falo, ó, o meu patrão não vem depositando o meu Fundo de Garantia. Os 8% mensais que eu tenho direito sobre a minha remuneração do Fundo de Garantia. O meu patrão não está depositando isso. Existe prescrição? A súmula 362, doutores, traz que a prescrição ela é trintenária. A prescrição é trintenária. Cuidado. Além de bienal. Ela é trintenária além de bienal. Pelo amor de Deus, a bienal existe, ou seja, se eu for cobrar depósitos em atraso do Fundo de Garantia, rescisão do contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para entrar com essa ação. Tá claro? Rescindir o contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para entrar com a ação. Perfeito? Só que eu não preciso voltar só os últimos 5. Eu posso voltar os últimos 30 anos. A prescrição do FGTS é trintenária, além de bienal. Súmula 362 do TST. A prescrição do FGTS é trintenária, além de bienal. Ficou claro? Além de bienal. Rescindiu o contrato, você tem 2 anos também. Tá? André, mas você falou que não é prescrição, na verdade é decadência. Na verdade é mesmo. O que acontece é que você que vai fazer prova da OAB, você que vai fazer concurso público, você não vai discutir isso. Né? Você não vai desenvolver tese em prova. Né? Então manda lá que é prescrição, porque o texto legal sabe. Eu acho que a gente não precisa emburrecer só para a prova. A gente precisa saber o que a gente tem que colocar na prova, mas saber também, efetivamente, se aquilo está correto ou não. O texto de lei não está correto, mas para a prova é prescrição. Tá bom? Para a prova, nitidamente, é prescrição. Fundo de garantia, prescrição, portanto, ela é trintenária, além de bienal. Contra os menores de 18 anos, o artigo 440 da CLT fala que não corre nenhum tipo de prescrição. Nada. Menor de 18 anos não tem prescrição. Nenhum tipo de prescrição corre contra os menores de 18 anos. Assim como o artigo 11, parágrafo 1º da CLT, fala que não existe prescrição para anotação na CTPS. Sabe aquela anotação, o reconhecimento do vínculo de emprego? Não existe prescrição. Quando você entra com uma ação na Justiça do Trabalho para pedir, olha,
Eu sou empregado daquele empregador e ele não me reconheceu como empregado. Eu quero que ele me reconheça como empregado e anote a minha carteira de trabalho. Não existe prescrição. Doutores, se eu comprovar que trabalhei para um antigo empregador, que seja, sair desse empregador em 1990, comprovou, o juiz reconhece o vínculo de emprego. Aí existe um critério de fins previdenciários único. Né? Para efeito de aposentadoria. Só para efeito de aposentadoria. O critério é unicamente para fins previdenciários. Exclusivamente para fins previdenciários. Tá? Exclusivamente. O critério é exclusivo para fins previdenciários. Tá claro? Exclusivo para fins previdenciários. Ou seja, eu não posso cobrar o 13º salário em atraso que esse cara não me pagou lá há mais de 2 anos, não. Isso prescreveu. Mas o reconhecimento do vínculo de emprego eu posso sim cobrar. Esse efetivamente eu posso cobrar. Joia? Perfeito? Tranquilos? André, e a prescrição do dano moral? Isso é uma discussão muito em pauta. De fato, muito em pauta. Eu explico por quê. Existem doutrinadores que têm falado o seguinte: prescrição é uma matéria de direito do trabalho, de direito material, não é? Prescrição é direito material, prescrição não é direito processual. Prescrição é direito material. Bom, aonde está o dano moral? Dano moral quem fala é o Código Civil. 927 do Código Civil que fala do dano moral. Então, para aplicar o dano moral na Justiça do Trabalho, eu tenho que aplicar subsidiariamente o Código Civil. Obrigatoriamente. E a Constituição, hoje no artigo 114, é pacífica, hein? Absolutamente pacífica. Quando o dano moral decorre de uma relação de emprego ou de uma relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Tá? Competência da Justiça do Trabalho. Bom, veja só. André, como assim a competência da Justiça do Trabalho? Desde que decorra de uma relação de emprego. Gente, há pouco tempo atrás, a gente viu aquela menina que foi com um vestido curto numa universidade em São Bernardo do Campo e teve que sair com polícia, tal. Estou entrando no mérito, que eu assisti na televisão assim como vocês. Se ela propuser uma ação requerendo dano moral, ela vai entrar com isso na esfera civil, porque ela não é empregada da universidade. Tem nada a ver. Se fosse empregada da universidade e o empregador tivesse feito aquilo com ela, um superior hierárquico, ela ia postular o assédio moral dentro da Justiça do Trabalho. E o prazo prescricional? É o prazo estabelecido no Código Civil ou é o prazo estabelecido na lei trabalhista? Repito, tem muita gente que fala que como a prescrição é matéria de direito material do trabalho, deveria se aplicar então o Código Civil, que fala do prazo prescricional para esses casos genéricos de 3 anos. Não entendo assim, e o Tribunal Superior do Trabalho não vem entendendo assim. Quando a norma é trasladada do direito comum para o direito do trabalho, ela precisa se amoldar às relações trabalhistas, sob pena de graves escoriações. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, doutores, que a prescrição do dano moral também é bienal. Esse é o posicionamento majoritário do TST. A prescrição do dano moral também é bienal. Rescindiu o contrato de trabalho, você tem 2 anos para postular esta ação trabalhista. Tá claro? Perfeito? Tranquilos? Só para a gente finalizar, tem um tema importante. Pacto pré-contratual. Pacto pós-contratual. Veja, o que eu quero deixar claro aqui é, eu vou contratar um empregado. Eu dou um exemplo para vocês. Que é um exemplo prático. Eu vou contratar um empregado e submeto esse empregado a um exame admissional. Neste exame admissional, eu vou fazer um exame audiométrico para ver o nível de audição deste empregado, porque ele vai trabalhar com ruído excessivo. E este empregado, o médico que está fazendo este exame admissional, na hora da lavagem do ouvido, isso é um exemplo prático mesmo, estoura o tímpano do empregado. Ele chega ao empregador e fala assim, não, surdo eu não quero, pode ir embora.
nem contratou. Ele estava no exame admissional, ele não começou a trabalhar. E aí, o que acontece? Isso é um pacto pré-contratual. Dou um outro exemplo a vocês, caso também específico. Empregado trabalhou para o empregador durante 5 anos, saiu e está procurando emprego. Depois de um ano e meio, ele passou por mais uma de tantas entrevistas que ele já tinha passado, e o empregador dele, o futuro empregador, olha e fala assim, não, eu acho que vai dar certo. Você vai começar a trabalhar aqui, seu currículo é muito bom, gostamos de você, você vai começar a trabalhar. Volta em tal dia. Quando volta em tal dia, esse empregador fala assim, não queremos mais você. E ele, num lado de desespero, chega para esse empregador e fala assim, pelo amor de Deus, eu não posso mais ficar sem trabalhar. Isso já aconteceu várias vezes, eu já passei em todos os testes, na hora de efetivar isso, eu não sei o que acontece. Ele falou assim, isso porque você não sabe, meu amigo. Quando a gente liga para esse antigo empregador teu, o que ele fala de você? É o dano moral pós-contrato de trabalho. Só que a prescrição como é que fica? Como é que fica essa prescrição? Ela também continua sendo bienal, mas desloca-se o marco inicial dela. Não dá para falar que essa prescrição bienal é da rescisão do contrato. No primeiro caso, porque sequer contrato teve. No segundo caso, porque a rescisão do contrato já ocorreu há muito tempo, mas enquanto teve a rescisão do contrato não existia dano. Portanto, neste caso a prescrição continua sendo bienal, mas desloca-se o marco inicial dessa prescrição para a data do dano, para a data que acabou caracterizando isso. Legal o tema, né?